Olá, meus amigos, estou aqui na beira do lago, o dia está lindo, o sol radiante, o verão realmente chegou aqui no Canadá. Aliás, ainda é a primavera, mas já está tão gostoso hoje que até parece um dia de verão. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem da Palavra de Deus. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, não é verdade? Que somente a Palavra de Deus pode nos fortalecer, trazer conforto, trazer força e aumentar a nossa fé. A palavra que nós vamos ler, ela está no livro de Mateus, capítulo 6. Versículo 19 ao 21, que diz o seguinte: Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Sabe, meus queridos, a palavra de Deus nunca foi tão essencial como tem sido nos dias de hoje. Nós só podemos sair para comprar o que é essencial, fazer o que é essencial, né? Só se pode trabalhar em trabalhos que é essencial. E a palavra de Deus não foi considerada essencial por alguns governos. Fecharam igrejas, depois reabriram. E agora até está uma luta aí no Brasil para ver se as igrejas permanecem abertas ou fechadas. Porque os políticos não consideram a palavra de Deus essencial. Jesus, ele disse que não só de pão viveria o homem, e sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus disse isso, ele sabia que nós passaríamos por dificuldades na vida, nós teríamos tempos difíceis para suportar. E como vamos suportar os tempos difíceis se não nos agarrarmos com Deus, o único Deus e verdadeiro, que é o Deus Pai de Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra. Essa palavra nos ensina que não devemos ajuntar tesouros na terra. Embora precisamos trabalhar, sim, para o nosso sustento, para pagar a casa, seja o aluguel ou a prestação, o carro ou a condução, nós precisamos, sim, nós precisamos ter trabalho e ter recursos para o nosso sustento. Mas não podemos colocar o nosso coração nessas coisas. Não podemos colocar a nossa confiança apenas no nosso salário, no nosso trabalho. A nossa confiança, ela tem que estar em primeiro lugar naquele que pode todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, aquele que está desde o início. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele está no início, no meio e no fim. Jesus, ele teve essa preocupação conosco, porque ele sabia que muitas pessoas iam ficar tão preocupadas com as coisas materiais e trabalhar para adquirir riquezas e bens, que iam acabar se esquecendo da sua vida espiritual. Não que seja errado, não me entenda mal. Não é errado trabalharmos para ter casa, para ter bens, para adquirir riquezas. Mas lembre-se que tudo que nós adquirimos vem de Deus, que primeiramente nos dá a vida. Esse é o bem mais precioso que nós temos. E nós somos seres espirituais vivendo nesse mundo uma experiência humana, porque a nossa passagem por aqui, ela é curta. Não sabemos o dia nem a hora que iremos partir. É por isso que temos que estar pronto todos os dias, buscando nos fortalecer com a palavra de Deus, nos alimentar com a palavra de Deus, para podermos vencer os dias difíceis. É normal nos preocuparmos. Como vamos sobreviver? Né? Quem perdeu o trabalho deve estar super preocupado. Como vai arrumar um outro trabalho? Como vai sustentar a sua família? Mas creia que Deus é o nosso Jeová Jiré,
É Ele quem provê para nós tudo o que nós precisamos. Tanto que está escrito aqui na palavra do Senhor, nesse mesmo capítulo de Mateus 6, no 25, está escrito: portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves do céu? Olha que coisa linda. Nós temos muito mais valor para o Senhor, pode ter certeza, do que as aves dos céus. Os animais das florestas não trabalham, não plantam, não colhem, e mesmo assim o Senhor as alimenta. Quanto mais nós, seus filhos. E como nos tornamos filhos de Deus? Porque há uma diferença, meus queridos. Muita gente pensa que são todos filhos de Deus. Não. Filhos de Deus são apenas aqueles que creem que Deus é o único Deus desse mundo e que Jesus é o Salvador. É o nosso Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele mandou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O livro de João diz o seguinte, que Jesus, Ele veio para os seus. Havia um plano de salvação para os judeus, mas os seus não o aceitaram. Mas a todos quanto o aceitaram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, quando nós aceitamos que Jesus é o Filho de Deus, que é o Salvador do mundo, nós nos tornamos filhos de Deus. Até então, nós somos apenas meras criaturas. Mas Deus, Ele teve esse plano maravilhoso de salvação. Ele sabia que nós íamos nos perder por causa de religião, filosofia, seitas, e Ele criou um único caminho, um único meio de nos levar de volta para casa, que é através de Jesus. Por isso que está escrito na palavra de Deus, que aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Nós estamos aqui de passagem. Por isso que não devemos colocar o nosso coração nas coisas materiais, nas coisas deste mundo. Foi por isso que Jesus nos ensinou esta palavra. Para que ajuntemos tesouros no céu, onde não há traça, onde não há ferrugem, onde não há ladrões para arrombar e roubar. Devemos ajuntar sim tesouros, mas no céu. Eu já passei muita necessidade na minha vida, mas desde os dias que eu conheci a palavra de Deus, que eu conheci a Deus, que eu entreguei a minha vida para Jesus, a minha vida mudou. Eu nunca mais passei necessidade, nunca mais me faltou o pão de cada dia. Muitas vezes eu não tinha dinheiro para comprar uma bala para os meus filhos. Mas hoje, tudo o que nós queremos, nós temos, podemos comer do bom e do melhor. Porque o Senhor é o nosso Jeová Jiré e Ele tem provido para nós. Para mim, para todos os meus filhos. Hoje eu posso dizer como Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor. Queridos, não podemos colocar a nossa confiança nas coisas que estão nesse mundo, no governo, ou no trabalho, ou no teu patrão. Coloque a tua confiança, a tua fé em Deus, aquele que pode todas as coisas. Só o Senhor, Ele abre portas, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e também quando Ele fecha, ninguém abre. Hoje tentam fechar as portas da igreja, mas a palavra de Deus diz que o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Tentam nos calar, mas Deus providenciou a internet para que a palavra dele seja pregada em toda a terra. Mesmo quando não podemos ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus vem até os nossos lares. Você pode assistir aí no teu telefone, no teu celular, no teu iPad, na televisão, no teu computador, aonde quer que você esteja, você pode ouvir a palavra de Deus. Porque é ouvindo a palavra de Deus que nós cremos. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nunca nós precisamos tanto no mundo
ter fé, uma fé inabalável, quanto agora nesses tempos que estamos vivendo. Aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Onde está o seu coração? Aonde está, querido, o seu coração? Aonde está a sua preocupação? O Senhor nos conta também a história de um jovem rico que queria seguir Jesus. E ele vai até Jesus e pergunta: mestre, o que devo fazer para segui-lo? E Jesus dá um conselho a ele: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. E o jovem foi embora triste, porque ele não teria coragem de se desfazer dos seus bens para seguir a Jesus. O seu coração estava na sua riqueza. E Jesus disse a ele: vende, dê aos pobres, vem e me segue. Ajuntai tesouros no céu. Mas ele não quis. Ele foi embora triste. Não precisamos vender o que temos para seguir Jesus. Não precisamos nos desfazer de nada do que temos para seguir Jesus. Nós podemos seguir Jesus como somos, com o que temos, com pouco ou bastante, seja como for. Jesus, ele só quer o nosso coração. E é por isso, meus queridos, que essa mensagem de hoje é sobre onde está o teu coração. Aonde está? Você não vai responder para mim essa pergunta, responda para Deus. Responda para você mesmo. O que está no teu coração? A Bíblia conta também a história de um homem que para mim é o maior exemplo de fé, Jó. A Bíblia conta histórias de muitos exemplos de fé. Mas a história de Jó é uma história que me tocou muito, porque logo que eu me converti, foi uma das primeiras histórias que eu li na Bíblia. E Jó era um homem muito rico. Ele tinha muitos bens, fazendas, muitos servos, muito gado. Tinha 10 filhos. E no mesmo dia, Jó perde tudo. Por quê? Deus permitiu que Jó perdesse tudo. Jó era um homem bom, era um homem íntegro. A Bíblia diz que Jó era um homem admirado, um homem muito conhecido na sua região. Era um homem de fé, era um homem fiel a Deus. E por que Deus permitiu que ele perdesse tudo, até os seus filhos? Tudo no mesmo dia. Incendiou a fazenda, perdeu toda a plantação, o gado, deu peste no gado, morreu. Perdeu tudo que tinha. A Bíblia conta que Satanás, ele foi ter com Deus. E Deus fala para Satanás: viste o meu servo Jó? E Satanás diz para Deus: ah, sim, tenho visto. Ele é um homem bom, claro, com tudo que o Senhor tem dado para ele. O que Satanás quis dizer é que Jó só adorava a Deus, só era fiel a Deus pelo que ele tinha. E foi por isso que Deus teve que permitir que Jó perdesse tudo e fosse tocado na sua saúde, para provar a Satanás que Jó o adorava, mesmo sem nada. Jó perdeu tudo, ficou doente, havia feridas na sua pele. A Bíblia diz que ele se coçava com um pedaço de telha, um pedaço de pedra, que cheirava mal até. Mas Jó, em nenhum instante, ele blasfemou contra o Senhor. A sua mulher ficou viva. Ele não perdeu a sua esposa, embora tenha perdido os 10 filhos e tudo que tinha. E a sua mulher chega para ele e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Morre de uma vez. Porque ela não aguentava mais aquele sofrimento. E Jó diz para ela: falas como uma louca. Receberemos de Deus apenas o bem e não receberemos dele o mal? Está em Jó 2:10. Jó não blasfemou contra Deus, não amaldiçoou a Deus como a sua esposa queria que ele fizesse. Jó questionou a Deus, sim. Jó conversa muito com Deus.
Jó recebe visita dos seus amigos que vêm tentá-lo confortar. Mas mesmo assim, Jó não se entrega. Jó ainda diz, ainda que o Senhor me mate, nele eu esperarei. Os amigos dizem coisas para Jó que não o agradam muito, que o deixam triste. Mas mesmo assim, ele ora pelos seus amigos. Ele intercede a Deus pelos seus amigos. E no final, meus queridos, Deus concede a Jó tudo em dobro. Jó recebeu de Deus novamente, porque Deus o curou e ele passou a trabalhar e ele adquiriu novamente muitos bens e teve mais 10 filhos. Teve 7 meninos e 3 meninas. E a Bíblia conta que na terra não houve moças mais lindas do que as filhas de Jó naquela época. Até na beleza Deus deu dobrado. Esse Deus é demais. Tudo o que precisamos fazer é confiar. E agora, nesses momentos de prova que estamos vivendo por causa dessa pandemia mundial, economia mundial abalada, quantas empresas fechadas, outros fechando, milhares de empregos perdidos, milhares e milhares de pessoas desempregadas, milhares de pessoas desesperançosas, sem saber como vão comer amanhã ou hoje mesmo, sem ter um pão para colocar na mesa, sem ter o feijão com arroz. Mas eu te digo uma coisa, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós cremos, o Senhor provê, porque Ele é o nosso Jeová Jiré. Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o dono do ouro e da prata. Tudo que existe nesse mundo é do Senhor. Olhe em volta, tudo esse lago, essa terra, esse Canadá. O Salmos 24 diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e todos que nela habitam. Tudo pertence ao Senhor. Tudo que temos e que somos vem de Deus. Portanto, não desanime. Não desanime nessas dificuldades. Não deixe o teu coração se perturbar com as preocupações por causa do que está acontecendo no mundo. Não fique com medo de ficar doente ou com medo de perder o emprego, ou não fique triste porque você já perdeu. Quantas vidas foram ceifadas. Eu sei que hoje pessoas choram, muito mais do que os bens materiais. O mais valioso, o bem mais valioso são os nossos entes queridos, amigos. E quantos perderam seus entes queridos e choram hoje e estão de luto? Só Jesus pode confortar. Não há palavras que a gente possa dizer que possa trazer um consolo, um conforto. Mas a palavra de Deus, ela é não só alimento, ela também é alento para a alma ferida, para um coração que chora enlutado. Queridos, deposite a sua confiança e a sua fé no Senhor. Porque da mesma forma que Deus restituiu a Jó tudo que ele tinha em dobro, a partir do momento que Jó não blasfemou, apenas disse: ainda que o Senhor me mate, nele eu confiarei. E mesmo em meio ao seu sofrimento, Jó orava pelos seus amigos. Se você não tem algo para compartilhar com alguém, ore por essa pessoa. Compartilhe uma palavra animadora, uma palavra de conforto, de consolo. Muitos estão vivendo em dificuldade. E o que o Senhor quis dizer é que não devemos colocar o nosso coração nos bens materiais, nas riquezas, que onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro, que é para juntarmos tesouros no céu. É justamente dessa forma que vamos juntar tesouros no céu, ajudando uns aos outros, sendo solidários, amando uns aos outros como o Senhor nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, porque eu vos amei. Mas não basta amar, precisamos ajudar. A Bíblia diz: se você sabe fazer o bem e não o faz, você peca. Não queremos viver em pecado perante o Senhor. Queremos fazer as coisas que agradem ao Senhor. Se você tem um quilinho a mais de feijão, ou de arroz, uma lata de óleo, de açúcar, um pedaço de carne, divida com quem você sabe que não tem.
às vezes um vizinho do teu lado, às vezes até um parente seu, que passa dificuldade, e você sabe que ele está em dificuldade. Divida o pouco que você tem, e Deus vai te recompensar, porque melhor é dar do que receber. E a palavra diz que quando nós lançamos o nosso pão sobre as águas, cedo ou tarde nós vamos encontrar, e vem multiplicado. Eu tenho experimentado o poder dessa palavra. A palavra de Deus tem poder. Creia nessa palavra. É essa palavra que nos edifica a nossa fé. É essa palavra que nos faz andar por sobre as águas. Não fisicamente, aqui tem a água. Eu não vou ser boba, né? De começar a andar nessa água aqui, que eu vou afundar e morrer, porque nem nadar eu sei. Mas, com fé, a gente pode até andar sobre as águas, assim como Pedro andou. Todo mundo conhece a história de Pedro, né? Quando ele disse para Jesus que Jesus foi encontrar com eles lá no barco, meio tempestade, Jesus, e os discípulos ficaram com medo, acharam até que era um fantasma. E Pedro fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, porque Jesus vinha andando sobre as águas. E ele falou: se é o Senhor mesmo, que eu vá ter contigo. E Jesus disse para ele, estendeu as mãos: vem. E Pedro foi, cheio de fé. Ele foi e andou sobre as águas. Que coisa linda, eu queria estar lá para ver. E assim, quando a gente tem fé no Senhor, e se nós tivermos nossos olhos no Senhor, nós podemos até andar sobre as águas. Isso significa que nós podemos andar, passar pelos problemas, enquanto tivermos os olhos em Jesus. E não vamos afundar, não vamos nos afogar nos problemas, nas dificuldades. Enquanto Pedro tinha os olhos em Jesus, ele andou sobre as águas. Por um momento ele duvidou, olhou para baixo e ele afundou, mas Jesus estendeu a mão e lhe salvou. E assim, meus queridos, a situação não está fácil para ninguém, mas Jesus tem as suas mãos estendidas para nós. Estenda a sua mão para Ele e Ele vai tirar você dessa dificuldade. Nós vamos conseguir sobreviver a essa pandemia, porque a palavra diz que aos seus anjos o Senhor dá ordens ao nosso respeito para nos guardar. Então, meus queridos, tenha fé no Senhor, no único Deus verdadeiro. O Senhor não criou religião, Ele deixou a sua palavra escrita para nos conduzir até o Senhor. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. É nessa palavra que devemos crer. É nessa palavra que devemos crer. No mesmo capítulo, onde Jesus diz que não devemos colocar o nosso coração nas coisas materiais. Ele diz que devemos buscar, sim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Se o nosso Deus sustenta as aves e os animais que não plantam, que não trabalham, quanto mais nós, os seus filhos. Creia em Deus, creia na palavra do Senhor. Não precisamos fazer como o jovem rico, vender os seus bens para poder seguir Jesus. Nós podemos seguir Jesus hoje mesmo. Basta você colocar a mão no seu coração e entregar para o Senhor a tua vida. Eu vim para esse Canadá aqui em busca de fortuna, em busca de uma vida melhor. Mas o maior tesouro que eu encontrei aqui foi Jesus. Eu conheci Jesus aqui. Eu antes conhecia o Jesus que a religião me pregava. O Jesus que morreu na cruz como herói, lia a Bíblia e não conseguia entender. Porque a Bíblia não é um livro comum que você entende sem a ajuda do Espírito Santo. Para entendermos a palavra de Deus, precisamos buscar a ajuda do Espírito Santo. Precisamos crer na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que estão conosco todos os dias, que nos sustentam e nos fortalecem. Eu quero orar por você, que anda tão preocupado com as coisas que perdeu ou preocupado se vai perder. Não ponha o teu coração nas preocupações. Não ponha o teu coração nas coisas deste mundo. Ponha no teu coração Jesus. E o mais Ele vai cuidar. Eu quero orar por você agora.
coloca a mão no seu coração. Senhor meu Deus, eu te peço que visite agora essas pessoas que estão ouvindo essa palavra, essa mensagem. Tira toda a preocupação dos seus corações. Tira todas as coisas negativas das suas mentes. Pai, que eles possam trazer à memória, como está escrito na tua palavra, apenas aquilo que lhes dá esperança. Que é assim que devemos viver, pensando naquilo que nos dá esperança. E a nossa esperança está em ti, Senhor, que trará dias melhores para todos nós, para essa terra. E que mesmo que não venham dias melhores aqui, nós sabemos que o nosso tesouro não está nessa terra, e sim está no céu, que devemos ajuntar os tesouros no céu. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a fazer o que é da tua vontade. Livra-nos de todo o mal. Protege cada um agora, Senhor, que está ouvindo, que está orando comigo, guardando, livrando de todo o mal. Livra e cura das doenças, Senhor. Visita os doentes, cura os que estão doentes nos hospitais agora, por causa do vírus. Pai, em nome de Jesus, restaura a saúde dos doentes no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, na Turquia, em toda a terra. Protege os médicos e enfermeiros, todos que trabalham na linha de frente, Senhor, em combate a essa pandemia. Protege e abençoa, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Traz livramento para o teu povo. E levanta um povo, uma igreja forte, Senhor. Traz um avivamento para a tua igreja. Deus, em nome de Jesus, eu oro. Eu clamo a ti, que socorra o teu povo, os teus filhos. Pai, em nome de Jesus, porque nós sabemos que nenhum que vem a ti, o Senhor deixa de fora. O Senhor está à porta e bate. Tua palavra diz, eis que estou à porta e abato. Se ele abrir, eu cearei com ele. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos a porta para ti agora, a porta do nosso coração. Entra em nossa vida, entra no nosso coração e ceia conosco. Fica conosco, Senhor, nos livrando de todo o mal e que tudo seja para a glória do teu nome. Amém.